Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Amigos, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira juntos para estudarmos o Livro dos Espíritos. E hoje daremos continuidade, ao nosso estudo, o Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9. Vamos nos debruçar sobre as questões 481 a 488. Mas queremos dar as boas-vindas aos participantes, ao Carlos, que nos assiste aqui e coordena todo o trabalho do nosso encontro, as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz, que daqui a pouquinho a gente está aguardando a chegada da Elaine Batista, e aos nossos convidados de hoje, Lúcia Cristina Ericeira Souza. Seja muito bem-vinda. A Lúcia, ela é palestrante espírita, coordenadora da área de estudo do espiritismo da Federação Espírita do Maranhão. É também coordenadora e facilitadora do ensino à distância para aprimoramento e formação continuada de trabalhadores da área de estudo do espiritismo. E também nos congratulamos com Flávio Donizete Scarbi. Ele é coordenador e facilitador do estudo sistematizado de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, é também palestrante espírita e trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão. Carlos. Muito bem, nossa saudação fraterna a todos, uma alegria estarmos aqui para esse estudo. Hoje, então, como a Cris colocou, nós vamos dar continuidade a essa segunda parte do capítulo, no capítulo 9, não é? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, com os temas convulsionários e a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Da 481 a 488, e nós já iniciamos perguntando para a Lúcia. 481, Lúcia. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Olá, minhas mais fraternas saudações a todos os que tornam esse projeto uma realidade. E nós estamos estudando exatamente o tema convulsionários. E antes de nós vermos a resposta, é muito importante que alinhemos o nosso entendimento sobre o que significa convulsionários. Eu confesso que a primeira vez que eu estudei esse item em O Livro dos Espíritos, eu imaginei que convulsionários fossem aquelas pessoas que tivessem convulsões. E isso me dificultou muito a compreensão das questões e, obviamente, das respostas. E nós verificamos que, sem o apoio da Revista Espírita, nós não temos como compreender o que significa esse termo convulsionários ou crisíacos. E aí nós vamos perceber na Revista Espírita, Allan Kardec dedicando um tempo ao estudo desses tipos de fenômenos, que, na verdade, são pessoas que, em estado de crise ou estado de êxtase, são capazes de manifestar faculdades que, em seu estado normal, elas não conseguem manifestar. E assim que Allan Kardec define como um estado de sonambulismo desperto, em que, nesse estado, eles têm a possibilidade de ler pensamento, são insensíveis à dor, têm a faculdade de manifestar um conhecimento muito superior, às vezes, aos que eles possuem em si no estado normal. Nesse estado, eles conseguem também despertar em outros essa convulsão ou esse estado de sonambulismo desperto. Então, para nós não confundirmos convulsionário com os que têm convulsão em nossos dias de hoje, porque a gente pensa que está se tratando de epilepsia, está se tratando de manifestações de convulsão, como entendemos nos dias de hoje. Não, são estados específicos
específicos, em estado estático de êxtase, fora do normal, mas despertos, a pessoa começa a ter esses tipos de faculdades, e assim, até com um cunho meio sensacionalista, porque às vezes, pela insensibilidade, eles pedem para serem macerados, para serem feridos, e às vezes até para serem crucificados. Então, eram casos comuns na época de Kardec, e que ele debruçou-se sobre esses fenômenos para estudá-los à luz do Espiritismo. Então, feito esse esclarecimento, nós vamos ver qual a resposta acerca da pergunta sobre se os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários. Vejamos bem a resposta dos espíritos superiores. Eles nos dizem sim. E muito importante, bem como o magnetismo, que é a fonte primária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-lo ao ridículo. Então, vejamos a resposta que os espíritos nos dão por partes. Primeiro, sim, os espíritos desempenham um papel importante nesses fenômenos. Só que existe um outro fator, que é o magnetismo. E aí os espíritos aproveitam para nos alertar que existem também a questão das fraudes, ou seja, o fenômeno existe, existem dois fatores que propiciam esse tipo de fenômeno, que é a intervenção dos espíritos e o magnetismo, que inclusive ele coloca como a fonte primária desses fenômenos, mas o charlatanismo tem explorado esses fenômenos. Então, nós já começamos a ficar alertas para a possibilidade desses fenômenos serem utilizados como fraude, ou seja, serem criados de forma fraudulenta. Mas eles existem e dois fatores os geram, que é exatamente a intervenção dos espíritos e o magnetismo. Mas tenhamos cuidado com o caráter sensacionalista que as pessoas de má fé se utilizam fraudando esses fenômenos. Cris, antes de você fazer outra pergunta, só para pontuar. A pergunta da Ângela Sancho, o que é convulsionar para o espiritismo? O que leva uma pessoa a convulsionar? Foi respondida, né, pela Lúcia antes de dar a resposta à questão, não é? Aí ficou bem claro aí. Obrigado, Lúcia. Perfeito, Carlos e Lúcia. A gente vai colocar agora a questão para o Flávio, porque Kardec desdobra, né, na 481A essa questão. Então, Flávio, Kardec coloca exatamente isso, de que natureza são, e aí ele vai investigar o comunicante, né? De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Como a nossa amiga Lúcia já falou, né? Já explorou um pouquinho, Kardec, na Revista Espírita de maio de 1859, ele explora um pouco de alguns fenômenos que ocorreram na França no século XVIII, especificamente em Saint-Médard, que era uma catedral que existia ali, onde estava enterrado um padre que era tido como santo, né? O François Paris. E nessa catedral, as pessoas, quando chegavam próximo lá, ao túmulo desse padre, elas convulsionavam, entravam numa espécie de transe e caíam no chão, estorcegavam, perdiam a sensibilidade. Então, eram fenômenos assim que causavam bastante escândalo, e fenômenos que eram considerados, inclusive, perigosos. Então, os espíritos respondem para Kardec nesse sentido que os espíritos que produziam esse tipo de fenômeno não eram espíritos superiores, porque os espíritos superiores não se deleitam, quer dizer, não se dedicam e nem gostam de praticar esse tipo de fenômeno. Daí nós só lembramos que, no entanto, os espíritos superiores, eles se aproveitam dos espíritos que estão mais próximos à Terra, muitas vezes, para produzir outros fenômenos que são úteis.
né, como foi o caso ali das mesas girantes e dos fenômenos de raio e desvio, que nós já tivemos oportunidade de conversar outras vezes. Mas não era o caso aqui dos convulsionários de Saint-Médard. Muito bom, Flávio. Agora nós vamos para 482, Lúcia. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Uma pergunta bem interessante, inclusive nós percebemos que todos os desdobramentos dessas questões que são formuladas por Kardec no Livro dos Espíritos, elas derivam desse caso que o Flávio já nos fez referência, né? Que é o caso que é relatado na Revista Espírita, que são os convulsionários de Saint-Médard, que ocorre com esse padre, e foi muito explorado esse caso, entendeu? Inclusive, ele acontece no século XVIII, e essa pergunta nós vamos compreender em função de que as pessoas iam ao túmulo do padre, né, por uma série de motivos, até porque ele se dedicou muito à caridade, ele atendia os padres, ele era de uma família abastada, o pai dele era conselheiro em Paris, ele poderia ter seguido a carreira do pai, ele era conselheiro do parlamento, mas ele resolveu seguir a carreira eclesiástica, e lá ele toma certos partidos políticos no clérigo, e passa a se dedicar aos pobres, aos necessitados, tecendo meias e tudo mais. E aí ele desencarnou e foi tido como um santo, e as pessoas iam para o túmulo dele, e quando chegavam lá, começavam a entrar nesse estado de êxtase, convulsionavam, e o interessante era que um contagiava o outro. E quando as pessoas observavam, era, assim, uma manifestação coletiva, e muitas das vezes perigosa, porque as pessoas se feriam, enfim, tinham esse tipo de manifestação que levavam a um certo alteração mesmo do estado, e começou a causar incômodo, né? E a pergunta que é feita aqui é exatamente como é que acontece de um entrar em transe, contagiar o outro, e, de repente, todas aquelas pessoas que estão em volta do túmulo se contagiam do mesmo estado de êxtase, né? Aí o que Kardec quer saber é como é que a gente entende isso aqui, como é que subitamente uma coletividade ou uma população consegue entrar nesse estado anormal, consegue entrar nesse estado que ele chama de convulsionário, e começam a manifestar as mesmas crises. E os espíritos superiores vão nos esclarecer da seguinte forma: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não sois tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isso, assim como a parte de alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que provocam. E aí nós vamos compreender a questão como que o magnetismo consegue gerar esse efeito. Lembrando que o magnetismo é a utilização do próprio fluido vital, em que a pessoa consegue utilizar para produzir fenômenos. Assim é que nós temos os magnetizadores, que às vezes conseguem excitar o outro à manifestação mediúnica. Paulo nos dá exemplo disso, com a imposição da mão, facilitando o intercâmbio mediúnico. E aí nós vamos verificar que o magnetismo ele tem uma função importantíssima nesse efeito de se contagiar várias pessoas neste fenômeno. E que eles vão explicar que é um efeito de simpatia. Mas o que é esse efeito de simpatia? É um efeito de sintonia moral. Por isso é que Kardec vai explicar que essas pessoas que convulsionam, eles funcionam ao mesmo tempo como magnetizados e magnetizadores.
Então, essa energia, ela vai, por efeito da sintonia, contaminando ou contagiando os outros que estão ali em volta, provocando uma manifestação coletiva que é aproveitada pelos espíritos, que nós já verificamos que a sua natureza são espíritos que não são elevados, que se aproveitam daquelas circunstâncias, e o interessante é que Kardec usa um termo muito apropriado, são ao mesmo tempo magnetizados e magnetizadores, ou seja, como se a energia promovesse um efeito de emancipação do espírito, que nesse estado passa a ter faculdades que estão além das suas faculdades abafadas pelo organismo, e também podem, nesse estado de emancipação, sintonizar com aqueles espíritos que se aproveitam da circunstância. E aí, Carlos, a gente lembra assim, mas esses fenômenos não são produzidos nos dias de hoje? E nós temos, sim, informações. Tem uma pergunta relacionada. Se você for falar, eu já vou colocar a pergunta. Só um Então, segundinho. coloca a pergunta, pode colocar. Um momentinho, tá bem aqui. Ainda hoje, aí, ó, está. A Marilena Gonçalves, ainda hoje acontecem esses fenômenos ou atualmente não são mais úteis? Eles acontecem em certas seitas místicas, inclusive provocados por substâncias alucinógenas. Nós já tivemos informações, inclusive de pessoas que participaram, que vieram a nós questionando sobre a utilidade desses fenômenos, que são, na verdade, muito mais perigosos do que úteis, porque provoca como que um efeito forçado. Só que atualmente eles usam chás alucinógenos e é promovido um desdobramento coletivo, e os espíritos que se aproveitam dessa situação se manifestam. E os fenômenos são os mais variados possíveis. As pessoas conseguem ler pensamento, conseguem regredir em vidas, mas de forma não natural. E por ser não natural, provocada ainda com a intervenção de espíritos, vamos dizer, ainda em condição de estágio evolutivo bem baixo, esse tipo de atividade é perigosa. Elas não são úteis, elas são perigosas, dado aos efeitos, inclusive na época de Kardec, vários tipos de pessoas que chegaram a níveis de feridas, de lacerações corporais grandes, que foram crucificadas com pregos, porque, perdendo a sensibilidade, eles se submetiam a todo tipo de manifestação sensacionalista, e que, na verdade, não podemos atribuir a esses fenômenos uma utilidade, mas sim é uma questão do perigo que isso pode gerar. Opa, a Cris caiu outra vez. A Cris está com problema de conexão. Obrigado, Lúcia. Vamos aqui, Flávio, te fazer uma pergunta da Patrícia Cristina, que ela deu uma continuidade. Vamos, tá longa aqui. Há quase 2 anos é porque está relacionada com a 482, ela relacionou. Antes de passar para a seguinte, a gente faz essa pergunta. Há quase 2 anos fui diagnosticada com agorafobia, pânico, transtorno bipolar e social. Parei de trabalhar, de namorar. Antes tinha uma vida desregrada. Planejamento reencarnatório ou colheita. Ela complementa com isso. Continuando, sei que é difícil saber ao certo. Reformulando, pode ser do planejamento esses sintomas aparecerem agora, uma vez que tenho 47 anos? Então, estudando a obra de Joana de Ângeles, ela nos fala assim, que boa parte dessas fobias, como a agorafobia e outros tipos de fobia, elas refletem alguma problemática que nós podemos trazer do nosso passado. Alguma experiência que foi traumática e que ficou registrado na nossa memória espiritual e que hoje pode aparecer sob a forma
de algum transtorno, né? Então, provavelmente, o que nós temos aí é isso. Uma problemática do passado se refletindo agora, aquilo que nós chamamos de processo expiatório, quer dizer, uma consequência do passado que se reflete, uma causa do passado que se reflete numa consequência dolorosa do presente. É possível que estivesse no planejamento reencarnatório? Acredito que era possível. Os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais, como vão organizar a nossa nova existência física, com as propostas de todas as provas, todas as dificuldades, os desafios que vamos atravessar, é possível que eles tenham identificado essa questão e tenham colocado para ser trabalhado nessa existência. Tá ok? Mas, assim, é um problema que precisa ser levado ao profissional, né, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, e pode também ser tratado com o auxílio da terapia espírita. Cris, pode fazer a 483 para o Flávio, por favor. Perfeito, eu estava com um problema de internet aqui, pessoal. Então, a 483 funcionou. Cris, não está dando para... Caiu de novo. Vamos lá, então, Flávio, 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Voltando, então, aqui à Revista Espírita, né, só para exemplificarmos por que Kardec faz essa pergunta, já que, retornando, então, à questão dos convulsionários de São Medard, a gente vê que ali ele nos conta que algumas dessas pessoas, quando entravam nesse estado de convulsão, nessa crise, né, elas perdiam de tal forma a sensibilidade corpórea que elas poderiam sofrer golpes sem senti-los. Outras eram levadas a ser crucificadas, né, colocadas em cruzes e sofriam marteladas nas mãos com pregos e tudo, e não sentiam o efeito disso. Kardec pergunta qual é a explicação, por que eles não perdiam essa sensibilidade diante de sofrimentos tão atrozes, né? E os espíritos então respondem para Kardec que é devido a dois motivos. O primeiro, o efeito do próprio magnetismo. Vamos entender aqui magnetismo como uma transmissão de uma determinada energia. Os espíritos falam assim, que mediante a transmissão dessa energia, atuando sobre o sistema nervoso, isso atuaria no sistema nervoso, assim como determinadas substâncias. Quando nós tomamos, por exemplo, uma anestesia, passamos por uma cirurgia e não sentimos aquilo que está sendo feito no corpo físico. Lembramos aqui daquele filme que recentemente saiu, né, O Predestinado, que conta a história do médium Arigó, né, que fazia cirurgias espirituais que eram feitas pelo Dr. Fritz, que quando ele fazia as cirurgias espirituais também, fazia as intervenções e a pessoa não sentia a intervenção. Por quê? Porque provavelmente naquele momento também ele transmitia alguma energia, magnetismo, que fazia com que a pessoa perdesse momentaneamente a sensibilidade. Então, os espíritos dizem para Kardec que uma das causas dos convulsionários não sentirem isso é porque eles estão, por assim dizer, encharcados uma determinada energia, magnetismo, que faz com que eles percam a sensibilidade temporariamente. Uhum. A outra questão, o outro motivo, eles dizem assim, que quando o nosso pensamento está muito exaltado, ligado a uma determinada situação, nós tendemos a concentrar toda a nossa situação, nossa atenção naquela situação, e a gente, preocupado com essa situação, a gente acaba não vendo, não sentindo e nem ouvindo o que está acontecendo ao nosso redor. É bastante comum isso no nosso dia a dia, né? Preocupado com um determinado problema que nós estamos passando, ou uma determinada questão íntima, a gente é capaz até de não perceber o que se passa ao nosso redor. Kardec vai dar o seguinte exemplo, né? Existem pessoas que, na vida normal,
quando sofrem algum machucado pequeno, vão sentir isso, vão se desesperar, vão ter toda uma situação, porque estão olhando para aquilo e sentindo aquela situação. Essas mesmas pessoas, se forem para uma guerra, por exemplo, estando lá no meio de um conflito, podem até sofrer feridas, né, graves e continuar no combate sem perceber o que lhe aconteceu, porque naquele momento o pensamento delas está profundamente ligado a outras coisas que estão acontecendo. Na verdade, é uma coisa também comum que acontece conosco, né? Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa tão concentrados, fazemos um pequeno machucado, às vezes estamos fazendo um trabalho manual, estamos ali tão concentrados que furamos o dedo, fazemos um cortezinho pequeno e nem percebemos, vamos perceber somente depois, quando a nossa atenção se desvia disso, né? Eu acho que, em linhas gerais, foi isso que os espíritos explicam, então, para Kardec. E essa insensibilidade se deriva tanto do efeito do magnetismo, quanto do pensamento que se embota a sensibilidade, porque ele está preocupado com uma determinada coisa, então perde a atenção das demais coisas que são menos importantes naquele momento. Muito bem, Flávio. Eu assisti um curso para psicologia ainda na minha adolescência, e o professor, ele deu exemplo da possibilidade, ele colocava o braço dele dormente, de alguma maneira insensível, atravessava uma agulha daquelas de costurar saco de estopa, que são uns agulhões desse tamanho assim, olha, atravessava o braço de um lado do outro, nem sangue saía, porque ele dizia que ele tinha ordenado para não, né, para o corpo obedecer. Então, ele deve ter aprendido a técnica, não é? E conseguia fazer isso voluntariamente. Agora, como você está colocando, os convulsionários possivelmente nem tivessem ideia de que, não é, aconteceria esse tipo de coisa, não era intencional. Muito interessante, viu, a sua resposta. Afeição que os espíritos votam a outras pessoas, Lúcia. Vamos entrar nesse tópico agora, 484. Bom, a gente tem uma série de perguntas aqui relacionadas com essa questão dos convulsionários. Em realidade, a gente deveria atendê-las. Vamos tentar atendê-las de forma pontual, pode ser? A gente responde objetivamente, né, para dar tempo. A Ângela Sancho, ela colocou logo no comecinho, essa questão é bem interessante, viu, Lúcia? Da Ângela Sancho. Sim. Como agir com uma criança que convulsiona e já tentou suicídio mais de uma vez? Desafiador. Desafiador realmente. Aí nós precisaríamos de dados mais precisos sobre esse estado de convulsão. Se é um estado que se prolonga, se realmente existe alguma similaridade, porque nós percebemos que no fenômeno que nós estamos estudando é o efeito magnético que, estartado por algum gatilho, provoca um tipo de emancipação em que esse convulsionário, em contato com espíritos mal intencionados, leva a fenômenos de cunhos os mais diversos possíveis e geralmente de forma sensacionalista. Aqui no caso específico, a criança entra no estado de torpor, no estado que a gente vê que não é normal, não sei se podemos fazer essa associação dessa convulsão com a convulsão que nós estamos estudando, mas nesse estado que parece ser anormal, que não é o estado normal da criança, ela começa a tentar suicídio, o que pode ser a intervenção direta de um espírito, não necessariamente uma convulsão, mas sim um estado mediúnico em que o espírito diretamente, por algum tipo de relação de débito, alguma relação obsessiva, tenta levar essa criança a se suicidar. Então, o que nós pensaríamos como direcionamento de um tratamento? Primeira questão, tratamento acompanhado por profissionais competentes. E também o acompanhamento espírita, no sentido de se verificar se realmente é um estado obsessivo, é interferência de uma entidade, e tratar essa entidade, evocá-la para que ela seja
educada para que ela seja direcionada ao perdão. Então, seria esse, mais ou menos, a orientação que nós encontramos dentro da doutrina espírita. A questão do tratamento físico, o tratamento que a gente sabe que, nesses casos, existe todo um distúrbio físico que deve ser tratado, até com alterações de substâncias químicas na mente, dada a intervenção de um espírito, e o acompanhamento espiritual, a consulta de um centro espírita, a verificação qual realmente a causa desse fenômeno. Muito bem, Lúcia. Cris, nós estamos fazendo as perguntas do chat que estão relacionadas com convulsionários ainda antes de mudar de assunto. Então, agora seria para o Flávio da Solange Ferreira. Tá? Da Solange, isso, Flávio. A Solange coloca aqui para a gente uma pergunta sobre o estado, né, do convulsionário. E pelo que eu entendi da questão, seria a gente recuperar um pouquinho aquelas informações do início do nosso estudo hoje. Como fazer, né, para o estado em que se recebe informações dos espíritos de luz para a atuação do bem. Aí eu vou reformular um pouquinho a questão, porque é o que eu estou entendendo que ela está perguntando. Nesse processo de intercâmbio mediúnico, né, entre o convulsionário e o espírito comunicante, quer dizer, dá para se falar de espírito de luz nesse processo de atuação? Essa questão do convulsionário é meio difícil da gente trazer para os dias de hoje, né, devido à ausência de fenômenos parecidos que acontecem, né? Mas a gente vê que, por exemplo, algumas vezes, uma pessoa que sofre de algum problema mediúnico, né, tem a mediunidade, mas ela ainda precisa educar essa mediunidade, né? Então, muitas vezes ela pode sofrer espécie de convulsões, né? Ter transes mediúnicos em locais que são públicos, alguma coisa assim. Talvez seja isso que ela está se referindo, né? Nestes casos aí, o que seria necessário para a pessoa controlar-se, né, aprender a educar isso e começar, por assim dizer, a ter contatos com os espíritos de luz, que ela está dizendo, né? Então, seria buscar um tratamento espiritual, primeiramente, estudar a respeito desse fenômeno para melhor compreendê-lo e depois começar a participar de um trabalho de educação mediúnica. Né, seria o que nós fazemos oferecemos a respeito disso dentro da Casa Espírita. Não sei se é exatamente essa a resposta que a nossa amiga queria. Tá muito bem. Ótimo, Flávio. Nós vamos deixar as perguntas que não estão relacionadas com o assunto para depois. Vamos essa para a Jovita Câmara aqui, que ela diz assim: por gentileza, Lúcia, é possível repetir o sentido de efeito simpático nessas manifestações? Acho que ela não entendeu que é por efeito de simpatia que há aquela contaminação. Sim. Na verdade, é um processo de sintonia, Jovita. É simpatia no sentido de associação energética ocasionada por afinidade. Então, nós sabemos que nesse processo de afinidade, nós conseguimos ter uma certa ascendência, conseguimos nos influenciar uns aos outros. Isso acontece em nosso dia a dia. Quantas vezes nós não somos influenciados pelas pessoas que nós respeitamos, pelas pessoas cujas ideias nós acatamos? Então, nesse processo de fenômeno e de energia, lembrando que o magnetismo, a base do magnetismo é o fluido vital, e que também é a base de qualquer fenômeno mediúnico, porque ele se encontra presente. A diferença é que no magnetismo não existe a interferência dos espíritos, no efeito puramente magnético. Só que nesse caso dos convulsionários, são os dois fatores, a intervenção dos espíritos e o efeito magnético. Então, essa associação é por sintonia. Então, simpatia, e nesse sentido, entendamos como afinidades que promovem sintonia no compartilhamento desses fluidos e no uso desses fluidos como mecanismos de ativação de uma emancipação. Por isso se chama assim, emancipação magnética. É uma emancipação provocada
em que ocorrendo, coloca esses convulsionários em contato com o plano espiritual e em contato com espíritos. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida, querida. Foi ótimo, Lúcia. Agora, uma próxima questão aqui ainda do chat para o Flávio, da companheira Iraci Aparecida. Flávia, ela pergunta assim, será que quando... Vou colocar a questão aqui na tela. Será que quando... Colocou, né, Carlos? A pessoa tem crises de convulsão por doenças, tem um pouco de manifestação espiritual também? A gente pode dizer assim, né, que esses dois estágios eles se confundem, né? A patologia decorrente do próprio da própria psique, juntamente com a interferência espiritual. Então, são dois fenômenos que são tão interligados que é difícil, inclusive, da gente dizer onde começa um e onde começa o outro, mas a gente pode dizer que sim, né, que as interferências espirituais estão sempre bastante ligadas a essas questões. Muito bem. Dentro disso mesmo, Flávio, poderia responder essa, por gentileza? Convulsionário é como epilepsia? Acredito que os processos possam ser até parecidos, mas o que a gente leu em relação aos convulsionários, né, da forma como está no Livro dos Espíritos, se deve aí a uma questão de uma convulsão que é provocada por questão magnética, né, transferência de energia, simpatia, as pessoas ali que estão no efeito da massa, assim como quando a gente está no meio de muitas pessoas, uma entra em pânico, várias podem entrar em pânico, um boceja, o outro boceja também, então existe um certo efeito de corrente aí, né? Também ali havia a questão do magnetismo, a transmissão da energia pelos espíritos ou através de alguma espécie de processo hipnótico. Em relação à epilepsia, né, nós teríamos aí um estado patológico que precisa ser melhor estudado pela pessoa que é da área, né, o profissional da área, e que pode haver uma interferência obsessiva, uma interferência espiritual também. Ok, excelente. Agora nós vamos para 5, Cris, para a Lúcia, né, para dar seguimento, então, o assunto é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. 484, Lúcia. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Então, nós estamos agora passando para um outro tema, né? Convulsionários, e agora vamos estudar a questão das afeições no plano espiritual, que é um tema muito importante para o nosso dia a dia, já que vivemos em sintonia com o plano espiritual, né? Os planos se tangenciam. E aqui Kardec quer saber sobre preferências, né? Porque às vezes nós nos afinizamos mais com determinadas pessoas, menos com outras, e com relação aos espíritos, será que eles também conseguem ter esse mesmo comportamento nosso? Eles têm preferências? E isso é muito importante sabermos. E os espíritos vão nos responder, os espíritos superiores. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequências da conformidade dos sentimentos. E essa resposta, ela nos traz uma série de referências e nos leva a profundas reflexões comportamentais. Porque verifiquemos o que ocorre. Como é que se estabelece a sintonia do plano espiritual? Como se estabelecem esse tipo de afeições? Quais são as nossas companhias? E os espíritos eles separam em 2 grupos: os espíritos bons e os espíritos inferiores, né? Lembrando a nossa escala espírita dividida em 3 ordens, os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. A maioria dos encarnados no planeta Terra pertencem à ordem dos espíritos imperfeitos, ou à terceira ordem.
Então, ele nos deixa claro que os espíritos inferiores, eles vão simpatizar com que tipo de encarnado? Obviamente que ele vai sintonizar, ou ele vai se afeiçoar aos viciosos, aos que são chegadas a paixões desregradas. E o interessante é que a resposta diz assim, ou que podem tornar-se tais. Ou seja, a própria simpatia, a própria influência pode levar a se descambar por vícios e por paixões que são provocadas por essa simpatia. Então, a gente percebe que os espíritos inferiores vão simpatizar com aqueles viciosos ou que podem se tornar viciosos. E os bons espíritos, com quem que eles simpatizam? E a gente tem que pensar em simpatia associada à influência também. Aí eles vão dizer assim, aos homens de bem, mas só que não só os homens de bem, mas aqueles suscetíveis de se melhorarem. E o que a gente entende como suscetível de se melhorar? Os que têm boa vontade, aqueles que perseveram no bem. Porque se nós formos perceber os espíritos encarnados, nós que estamos aqui, espíritos imperfeitos, nós temos uma influência da matéria que se sobrepõe à influência espiritual. E aí, poxa, então nós só receberíamos a influência de espíritos ruins, espíritos viciosos? Não, a resposta nos diz que se nós tivermos vontade, se tivermos perseverança nessa luta pela melhoria, nós vamos receber a afeição desses espíritos bons, que é tudo que nós precisamos nesta vida. Então, a resposta já nos leva a uma série de reflexões e uma série de motivações comportamentais para nos melhorarmos, para que nós tenhamos a simpatia desses bons espíritos, que é o que nós precisamos para continuar a nossa escalada ascensional, né? Rumo à luz, rumo ao progresso. Esse suporte é certo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Então, ninguém aqui tem a aspiração de ser perfeito de uma hora para outra, mas a gente tem que ficar ali com a nossa vontade domada para prosseguirmos no bem, né? Na tentativa do aprimoramento. Flávio, continuando dentro dessa questão, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Então, a pergunta se deve ao fato de que a gente pode imaginar que quando a gente vai para o mundo espiritual, algum dos nossos sentimentos que são muito ligados à questão da carne, né? Então, aquilo que nós chamamos de paixões, os sentimentos intensos, a sensualidade, é de se perguntar se isso fica na carne ou se vai conosco no mundo espiritual, né? E nós sabemos que todo pensamento, todo sentimento, toda emoção se origina no espírito, se manifesta no corpo físico, mas tem origem no espírito imortal. Então, quando vamos para o outro lado, né, quando desencarnamos, levamos conosco toda a nossa bagagem. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos segue conosco, como resultado da nossa própria seara, né, daquilo que a gente produz por conta própria. Então, os espíritos falam assim, em resposta a isso. Eles falam que a verdadeira afeição, entendendo aí a afeição como carinho, amizade, o amor na sua essência, dizem eles, que a verdadeira afeição nada tem de carnal. Porém, ainda assim, os espíritos, quando se apegam a uma pessoa, podem se apegar a ela ainda, deixando agregar a esse pensamento, a esse apego que não devia ter nada de carnal, uma lembrança das paixões humanas. Então, por exemplo, a pessoa vai para o mundo espiritual, né? Chegando lá no mundo espiritual, ela era casada. Quando ela chega lá no mundo espiritual, de repente, então, o afeto dela se tornou totalmente espiritual, ou se ela vir
o parceiro, a parceira com outra pessoa, ela não vai sentir ciúme, né? Então, esse ciúme, que é alguma coisa mais carnal, pode se misturar ali a próprio apego, né, que o espírito liga àquela pessoa. Então, passando para o mundo espiritual, muitas vezes nós ainda levamos apegos que são da carne. Sentimos desejos, sentimos os ciúmes, sentimos a raiva, né? Então, a resposta dos espíritos para Kardec é isso, né? Que muitas vezes o espírito, quando ele se apega por uma pessoa, ele não se apega apenas pela afeição pura, afeição do sentimento, mas ele deixa misturar com isso, e isso é muito comum, também as reminiscências das próprias paixões carnais que ele conserva, porque são resultado dele próprio, do espírito imortal. Muito bom, Flávio. Muito claro. Lúcia, 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Nós verificamos que Kardec ele vem numa sequência de encadeamento de raciocínios. Então, a resposta anterior, ela faz referência a essa questão das reminiscências das paixões humanas, né? Que, às vezes, a afeição, ela se estabelece em função dessas reminiscências, né? De paixões humanas que nós sabemos que nos acompanham no plano espiritual, na condição de espíritos errantes. E aí, nessa relação que estabelecemos com o plano espiritual, Kardec agora quer saber, desdobrando mais ainda essas relações, se os espíritos, eles se interessam pelos nossos infortúnios, pela nossa prosperidade, se eles se afligem quando nós somos acometidos por males, né? E aí, como é que acontece isso? E aí nós vamos verificar a resposta em que os espíritos superiores nos esclarecem que os espíritos bons fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Nós percebemos que a resposta, ela está em função dos espíritos bons. Então, como é que essa relação dos espíritos bons, com referência aos nossos infortúnios, que aqui a pergunta chama de desgraças, com relação à nossa prosperidade, será que eles se afligem? Então, nós vamos ver que os espíritos bons, eles sempre vão fazer o bem que lhes é possível fazer a nós. Olha que coisa maravilhosa. E lembrando que todos nós nascemos acompanhados por um espírito superior, que é o nosso anjo da guarda, que sempre estará tentando e se esforçando para realizar todo o bem que ele consegue realizar em nossas vidas. E com referência aos nossos infortúnios, aos nossos males, e a gente volta à questão filosófica do que é o bem e do que é o mal. Muitas das vezes, o mal ou o bem se manifesta em função das consequências que nós vamos tirar do fato em que estamos vivendo. Então, Allan Kardec nos alerta que muitas das vezes o que nos parece um mal, ele vai trazer um benefício muito grande em nossas vidas. Por isso é que a resposta nos conduz a esse raciocínio, quando ele diz assim, olha, os espíritos bons, eles se afligem com os nossos males, mas quando nós não conseguimos suportá-lo com resignação.
Quando nós não conseguimos extrair do aparente mal o bem que nós precisamos extrair para as nossas vidas. E ele faz essa metáfora extraordinária, assemelhando-nos quando nós não conseguimos resignadamente extrair do que nos parece um mal, um bem para as nossas vidas. Ele faz a metáfora com o doente, que se recusa a beber a beberagem ou remédio amargo que pode lhe trazer a cura. Então, olha só que resposta maravilhosa, elucidativa e tão significativa para a nossa reflexão. Maravilha, Lúcia. E a 487, que é a nossa próxima questão, que a gente vai lançar aqui para o Flávio, também ela é muito interessante. Eu vou colocar a primeira questão para você, Flávio, e depois a gente tem uma participação aqui da Jeane Lima, com dúvidas em relação à questão. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? E aí, Flávio, completando, eu quero te apresentar a dúvida da Jeane Lima, porque ela coloca aqui um trecho, né, da elucidação. Ela cita, aspas, então, ao passo que os bons nos levantam um ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero. Aí ela faz uma questão atinente a esse futuro. Seria o futuro na vida espiritual? É só no seu comentário aí da resposta dos amigos espirituais, só para você esclarecer essa questão de que futuro eles estão falando. Ok, Cris, vamos tentar fazer essa ponte, então. Bom, na verdade, nessa pergunta, nós já vamos entrar um pouquinho no assunto que vai ser explorado na semana que vem, que é anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e simpáticos, né? Mas, assim, a pergunta os espíritos que nos têm afeto, o que mais aflige eles? Os males físicos ou os males morais? Mas nós vamos pensar aqui, né? Vamos levar em consideração que se tratam de espíritos, neste caso, que já têm uma certa compreensão da vida, uma compreensão maior, que já tem uma certa consciência. Esses, quando desencarnam, já imediatamente é como se um véu caísse dos seus olhos e eles passam a entender a existência de uma outra forma. Então, muitas coisas que para nós eram importantes, né, que nós nos dedicamos muito a consegui-las aqui no plano físico, fama, prestígio, dinheiro, ocorrida a morte do corpo físico, e no mundo espiritual, quando nós olhamos para essas coisas que nós lutamos muito, muitas vezes a gente vê que elas tinham muito pouco valor e que nós deveríamos, na verdade, ter nos dedicado a outras coisas que pudessem nos trazer compensação na vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Então, os espíritos que têm essa percepção, para eles, o que eles mais se preocupam são com as nossas questões morais. Dizem os espíritos da Kardec, o que mais preocupa os espíritos que nos amam são os problemas ligados ao egoísmo e à dureza dos nossos corações, porque dessas duas coisas, do endurecimento do coração, a dificuldade de amar e do egoísmo, decorrem todos os outros males, né? Daí eles vão dizer assim, que os espíritos, quando chegam do outro lado, eles compreendem que muitas das tribulações que nós passamos no nosso dia a dia constituem um meio para a gente alcançar um melhor estado. E que muitas coisas que para nós aqui nos afligem demais, para eles percebem que isso tem muito pouca monta, né? Vamos imaginar assim, por exemplo, uma situação objetiva, né? Eu encontrei uma maneira de conseguir encontrar dinheiro fácil, mas não necessariamente de uma maneira legal, né? Mas para mim, no meu modo de ver, nossa, conseguir isso vai ser ótimo, porque eu vou conseguir comprar um carro, vou conseguir comprar uma casa, tal. E os espíritos que sabem, amigos, né, os espíritos que me amam, que estão lá do outro lado, torcendo pela minha vitória espiritual, pelo meu adiantamento moral, pelo contrário, eles vão ficar profundamente preocupados com isso, né?
E se essa oportunidade que é para acontecer não acontecer, eles vão ficar felizes, embora eu fique triste, porque eles sabem que evitará eu recair em erros que eu já cometi no passado, me comprometendo mais, ou fazendo escolhas erradas hoje que vão refletir em sofrimento no futuro, né? Quanto à resposta da nossa amiga, né, nós temos, então, esses espíritos que são afetos nossos, mas nós temos também os espíritos que não são afetos nossos, né? São os espíritos que, na verdade, eles não têm interesse que a gente evolua espiritualmente, eles têm interesse que a gente permaneça onde nós estamos. Então, enquanto os primeiros levantam o nosso ânimo diante das dificuldades, nos insuflando pensamentos bons, nos dizendo que essas dificuldades vão nos auxiliar a superar as nossas imperfeições morais, estes outros que não estão preocupados com o nosso futuro espiritual, né? Mas, muito pelo contrário, gostaríamos de nos ver sofrer mais, vão buscar maneiras de nos impelir ao desespero, ao desânimo, né? A repetir, talvez, as experiências malogradas do nosso passado espiritual. Acho que, em linhas gerais, são essas as explicações dos espíritos. Isso. E a vida futura mesmo é a vida espiritual, né? Que eles estão falando naturalmente, né? Lúcia, 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Muito interessante, né? Desenvolvendo a nossa questão aqui sobre as simpatias que os espíritos nos devotam, agora nós vamos verificar o que acontece com os nossos parentes, amigos, as pessoas que nos são queridas e que nos antecedem. Quando ele fala aqui, nos precedem, é que partem primeiro do que nós. São os que desencarnam, e é uma situação muito cotidiana, né? Quantos de nós não temos pessoas queridas que partiram para o plano espiritual? E o que acontece com referência a esses laços? Será que eles continuam a nos devotar a mesma simpatia? Será que essas relações continuam, nada obstante essa diferença, né, de plano, com referência ao plano material, plano espiritual em que eles se encontram? Então, é uma pergunta bem interessante. Será que eles estabelecem laços de simpatias maiores do que os espíritos que nos são estranhos e que nós não conhecemos? Então, vejamos a resposta. A resposta é clara, curta, direta e objetiva. Devota simpatia maior? Eles disseram assim, sem dúvida. Ou seja, é inquestionável. É uma questão de afinidade. Então, sem dúvida, e a miúde vos protegem como espíritos de acordo com o poder que dispõe. Olha, que coisa maravilhosa. Quem imaginava que a vida após morte, a reencarnação, enfraquecia os laços de família ou enfraquecia os laços de afinidade que nós estabelecemos entre nós, observa que está redondamente equivocado. Muito pelo contrário. A vida após morte, o processo reencarnatório de idas e vindas, fortalece esses laços, porque no sentido evolutivo, a proposta é nos tornarmos uma grande família universal, galgando passo a passo nessa conquista de afeições sinceras, aquelas afeições que estão além dos interesses da matéria, que estão além das paixões. E, às vezes, nós nos entristecemos muito porque perdemos uma pessoa amada, achando que aquele vínculo vai ser rompido com a morte. Mas, na verdade, esse vínculo se fortalece ainda mais, porque, muitas das vezes, a matéria nos impossibilita de realizar o bem que desejamos, porque ela funciona como um abafador das faculdades dos espíritos. Então, essas pessoas que nós amamos, que nós temos afinidades sinceras, continuam a nos amar
no plano espiritual. E o que é mais interessante, ele diz assim, e a miúde, ou seja, e com frequência vos protegem. Olha a misericórdia de Deus nos propiciando tantos meios de sermos protegidos, de sermos cuidados, de sermos amados. E ainda diz mais, essa proteção que ele se refere é de acordo com a possibilidade, com o poder que eles dispõem. Que poder é esse? É o poder do fortalecimento moral. É o poder evolutivo. Então, quando nós temos amigos que já perduram ou perseveram no caminho do bem, que já têm a boa vontade de se melhorarem, quando passa ao plano espiritual, são os amigos, são os espíritos familiares, que inclusive nós iremos estudar na semana que vem, e como nós somos favorecidos pela misericórdia de Deus, que nos oferece vários caminhos e várias oportunidades de sermos protegidos, de sermos cuidados, de sermos amados. E isso é realmente um fortalecimento para a nossa fé, a nossa vontade e a nossa necessidade de vencer, né, os momentos difíceis que temos que suportar nessa vida. Então, sem dúvida, esses espíritos, esses amigos nos devotam mais simpatia do que os espíritos estranhos e, de forma miúde, até nos protege, caso eles tenham essa possibilidade de nos proteger. Perfeito, Lúcia. E Flávio, e a contrapartida, meu amigo, como é que fica? São sensíveis esses espíritos, nossos parentes e amigos, à afeição que lhes conservamos? Os espíritos dizem que sim, muito sensíveis, né? Que, na verdade, a despedida pela morte da pessoa querida é apenas uma despedida do corpo físico, porque o afeto e as lembranças, né? Então, o pensamento e o sentimento, que são dois grandes potências e instrumentos do espírito, permanecem vivos. Então, esses laços não se rompem. Então, continuamos ligados. Eles continuam sensíveis àquilo que nós pensamos, à nossa saudade, ao nosso sentimento de alegria, às preces que fazemos por eles. Mas dizem os espíritos aqui, acrescentam o seguinte, são muito sensíveis, mas esquecem também daqueles que os esquecem, né? Só que daí a gente vai se perguntar, mas quais são os tipos de laços afetivos que são esses que a gente esquece, né? Então, são aqueles laços, na verdade, que eram os laços da conveniência da vida física, os laços que a gente tinha só por questões diplomáticas, por questões de relações no dia a dia. Não eram realmente laços de afeto na essência. Quanto a esses, dizem que os espíritos, que eles não se prolongam no mundo espiritual, porque não deixam aí, então, ligação afetiva entre as pessoas. Muito bem, Flávio. Vou colocar aqui um comentário do Cadinho. Agradeço, FEB TV, pelas grandes contribuições trazidas à nossa caminhada, levando-nos ao encontro das bem-aventuranças. Os estudos mediados para essa equipe de luz vêm contribuindo para a minha vida. Agradecemos muito, Cadinho, a sua e as manifestações de tantas pessoas, né, com carinho, envolvimento, mas compreendamos essa doutrina dos espíritos. Nós só estamos sendo repassadores aqui, não é, de um conhecimento que nós recebemos da espiritualidade maior. É uma satisfação imensa. E Marlene Viegas, a Cris viu a sua mensagem, viu? Muito bem. Nós temos aqui cerca de 9 perguntas. Elas nem todas estão relacionadas com o assunto e nós temos escassos 5 minutos. Então, nós vamos escolher, Cris, você escolhe uma, eu vou escolher outra, que a gente faz, né? Eu vou fazer uma para a Lúcia, você faz outra para o Flávio, mas vamos pedir para vocês responderem bem rapidinho, senão a gente não consegue atender nem as duas. Aqui, Lúcia, a Ângela, ela colocou o seguinte: a afeição pode ser espiritual e carnal no mundo corpóreo? Está dentro do que o Flávio estava comentando. Sim, aí eu creio que a Ângela esteja se referindo ao mundo corporal.
E é muito comum, às vezes, nós sermos despertados pela afeição corporal para chegarmos à espiritual. Porque, como espíritos imperfeitos, o nosso apelo da matéria é muito maior do que o apelo espiritual. Então, na faixa evolutiva que nós nos encontramos, existem mecanismos de atração movidos pela paixão, porque como somos seres muito mais carnais do que espirituais na faixa evolutiva que nós nos encontramos, muitas das vezes esses mecanismos de atração, até mesmo cumprindo a programações de vida, eles são despertados pelas paixões corporais, eles são despertados pela matéria, mas a matéria também é uma ferramenta para nos fazer chegar aonde precisamos chegar, que é sermos verdadeiramente, em essência, seres puramente espirituais. Mas na condição em que nos encontramos, nós somos despertados pelas paixões corporais, para pouco a pouco sermos sensibilizados pela verdadeira afeição, que é a afeição espiritual. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, de sermos ligados por sentimentos, afeições puras, afeições espirituais. Então, eu espero que eu tenha compreendido a pergunta e tenha conseguido responder, também atendido nessa... Perfeito, Lúcia. Olha, Carlos, eu estou percebendo muitos irmãos novos no chat. Então, vale muito rapidamente a recomendação que realmente a gente não consegue se debruçar sobre temáticas que não são as temáticas da noite. Então, vocês conseguem recuperar esse conteúdo, meus amigos, assistindo aos episódios que ficam gravados na plataforma da FEB TV. Agora, todos os temas atinentes ao capítulo, a gente vai estar tentando, se esforçando ao máximo para responder. Como é o caso da pergunta aqui da Larissa, um espírito pode provocar convulsão no médium, Fábio? Respondendo, sim, né? Pode através da intervenção. Na verdade, nós podemos chamar aqui de convulsão num transe, né? Um transe mais acentuado, dependendo do tipo de espírito, dependendo se for um espírito sofredor, por exemplo, durante uma reunião mediúnica, pode ser que a maneira dele se manifestar seja uma maneira mais tumultuada, né? Ou numa espécie de convulsão. No dia a dia também, em problemas patológicos, se a pessoa tiver aí com algum problema de transtorno, a intervenção de um espírito, né, nessa problemática pode causar aí um estado parecido com uma convulsão. Muito bem, como foi rapidinho, dá tempo de colocar essa daqui. Marilena Gonçalves. Será que essa convulsão magnética, o eletroencefalograma acusa? Com certeza, não é que o eletroencefalograma acusa. Então, a resposta seria essa, não é? Que isso, como há uma alteração, lógico que o eletroencefalograma vai identificar essa alteração. A interpretação da coisa que pode ser diferente do que daquela que a gente dá, não é? Bem, nós vamos deixar, então, essas perguntas pendentes, são 6 perguntas, que nós vamos distribuir entre a Lúcia e o Flávio, eles respondem aí, não é, nos próximos dias, e a gente publica para vocês, então, né, já no usual, no nosso chat. Agora a gente deixa a mensagem aqui, os nossos encontros semanais ficaram gravados, como a Cris já chamou a atenção, estão disponíveis gratuitamente, você pode ver se está chegando agora, todos os anteriores, é gratuito, não perca essa oportunidade. E a gente não tem, como a Cris chamou a atenção, condição de responder as perguntas que não estão relacionadas com o assunto, porque o Livro dos Espíritos, nós estamos levando praticamente 3 anos estudando ele para concluir o livro. Então, se nós formos responder perguntas que já estão em outros encontros, a gente não avança, não é, nesse estudo. A gente pede a compreensão de todos vocês, por favor, mas essas perguntas que vocês estão fazendo serão respondidas por escrito e vocês encontram a maior parte delas nos estudos anteriores, que já foram feitos, tá bem? O estudo está disponível em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Estão ao alcance, né, de quem tiver interesse.
Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_LE_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta acessar o site da FEB, www.febtv.com.br/estudo-LE. A FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo da obra básica. Nós temos aqui, no dia de hoje, na segunda-feira, às 20 horas, estudando o Livro dos Espíritos. No Livro dos Médios, estudando o Livro dos Médios, na terça-feira, também 20 horas. E na quinta-feira, 21h30, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando terminarmos um desses, a gente começa outro livro da codificação. Vamos alcançar todos eles. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar acessando febtv.com.br. Bom, só alertando vocês, se não conhecem ainda, busquem a campanha Comece pelo Começo. Esse nosso estudo faz parte da campanha Comece pelo Começo. É preciso, quem está chegando, conhecer Kardec. Porque se você conhece Kardec, você sabe examinar todos os outros livros e saber se são espíritas ou não. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos seguir com o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, com o tema que o Flávio tinha adiantado para nós, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. As perguntas 489 a 498, que não esgotam o assunto. Não é? E, então, o nosso agradecimento à querida Lúcia, ao Flávio, à nossa Andréia, que esteve sozinha hoje, né, na interpretação. Isso não é fácil de fazer, não é? E ela está aí firme, a nossa gratidão profunda. Obrigado, Cris, ao Fio, que está na técnica, a nossa querida Iracema, a nossa querida Gidelma, que nos dão um apoio. Então, um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão acompanhando. Até a semana que vem. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos.
Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.